Carla Zambelli condenada. Carla Zambelli presa amanhã. A gente está tendo a informação também que ela já vai ser afastada do cargo público. A cassação, a condenação, a punição de Carla Zambelli é uma vitória para a democracia. E ela nem está sendo punida pelo crime principal dela, que foi instigar Forças Armadas, militares, a participarem de um golpe de Estado que ela covardemente, isso é uma coisa importante que o Vitor Panchorra sempre me falou, covardemente, ela não participou do 8 de janeiro de 2023. Carla Zambelli não participou do 8 de janeiro de 2023. Covardemente. É uma covarde. Instigou, falou que o Lula não ia subir a rampa, disse que as Forças Armadas não poderiam se acanhar, que tinham que apoiar o capitão na presidência da República. Depois se reuniu com o hacker da Vaza Jato para tramar a experiência que diria que as urnas foram fraudadas. Carla Zambelli passou no buffet do golpe, consumiu o macarrão, o arroz com feijão, o filé, o frango e colocou tudo para dentro. Tudo. Ela consumiu todos os pratos do golpe. Todos. E mais um pouco. Tem a questão das empresas dela de comunicação, que precisam ser investigadas. Tem a participação dela nos ataques do gabinete do ódio do Bolsonaro. Ela era a mais fiel do Bolsonaro a ponto de tirar a máscara no meio de uma pandemia. Não é a deputada mais fiel, Carla? A Joyce bem que tentou te avisar, né, Carla? E ainda saiu, no final das eleições de 2022, armada. Armada. Armada para quê? Para fazer a segurança? Não, para perseguir um jornalista negro chamado Luan Araújo. Um jornalista negro chamado Luan Araújo. E ela não se arrependeu do ato, ela se arrependeu de não ter sido ajudada pelo Bolsonaro. E agora a gente tem que ficar atento, porque a Câmara dos Deputados quer passar outra safadeza à la Ramagem para voltar à tona com discurso de anistia. Nós precisamos enquadrar o poder legislativo. Ele se acha judiciário e se acha executivo. É o poder do golpe. É o poder de manter golpistas na arena. E Carla Zambelli foi ardilosa. Carla Zambelli estava na posse do Trump. O que o dinheiro do contribuinte, o que o investimento do contribuinte tem a ver com uma deputada federal pelo estado de São Paulo, Carla Salgado Zambelli, estar na posse de um presidente de extrema direita? O que é que tem a ver? Para Carla Zambelli, tudo. Para Carla Zambelli, tudo. É tudo que ela mais quis. É ter, de fato, o uso do dinheiro público para fazer o que ela tem feito. Então, meus caros, que a punição dela seja apenas a inicial. E outra coisa. 10 anos saiu barato para Carla Zambelli. 10 anos saiu de boa para Carla Zambelli. Era para ter tomado mais. Fraudou os sistemas do CNJ para dizer que o Alexandre de Moraes tinha sido preso pelo ministro Alexandre de Moraes. E você achou que não ia acontecer nada com você, Carla? Você achou que não ia acontecer absolutamente nada com você? Ainda cabe recurso à decisão. Mas é uma decisão da primeira turma e muito provavelmente ela vai perder o cargo público.
Muito provavelmente, a aguardar aqui os próximos desdobramentos. Mas o entorno do Bolsonaro, e vocês notam, ontem ele estava dando uma entrevista no UOL, em que, assim, esse cara ainda tem impulso também, porque tem mídias corporativas como o UOL, que faz parte do Grupo Folha, que emprestou os seus carros para a ditadura militar, porque ainda tem grupos de comunicação grandes que dão espaço para o Jair Bolsonaro se manifestar, se defender, porque estão fazendo campanha para o Tarcísio. Porque estão fazendo campanha para o Tarcísio de Freitas. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados, porque não pode parar na Carla Zambelli, não pode parar nessa punição da Carla Zambelli. Não pode parar nos bagrinhos e não pode parar também só na prisão do Bolsonaro. Cadê os financiadores? Cadê as outras investigações da Polícia Federal? Cadê o seu PGR Paulo Gonet trabalhando mais? Porque ele precisa trabalhar mais. Não adianta só entregar a denúncia dessa primeira leva. Cadê as outras denúncias? Deixa eu dar bom dia aí para vocês todos, lindos e maravilhosos aqui no nosso chat. Cadê vocês financiando também os canais de esquerda? E isso é muito importante, tá, gente? Ontem a gente teve um dia muito fraco de contribuições. Hoje é um dia para se comemorar. Hoje é um dia para se levar muito em conta, porque Carla Zambelli foi condenada e Carla Zambelli pode acabar numa prisão. É uma derrota do bolsonarismo. É mais uma derrota do bolsonarismo e nós temos que manter o bolsonarismo derrotado. Nós temos que manter o bolsonarismo sob pressão. Nós temos que manter o bolsonarismo, é o que eu falo para vocês. Aqui nesse canal não tem resistência. Aqui nesse canal tem ofensiva. Aqui nesse canal tem ataque. Aqui nesse canal tem jornalismo. Aqui nesse canal tem informação. Eu não estou aqui para a gente perder, a gente está aqui para ganhar, para levar em 26, para manter os avanços econômicos, para manter os programas sociais, para manter esse acordo com a China que o Lula tratou tão bem no exterior, para acontecer o que o Reinaldo Azevedo diz na coluna, não acontecer no que o Reinaldo Azevedo denuncia na coluna dele, que o Bolsonaro sequestrou e matou a direita democrática. A gente não pode deixar o bolsonarismo matar a nossa democracia. A nossa democracia continua em risco. A nossa democracia é deturpada justamente pela questão aí que a gente está seguindo, meus queridos e minhas queridas. Então, a gente tem que agir. Só um minutinho. Então, é importantíssimo, gente, a gente ter uma reação e a gente entender que isso que aconteceu com a Carla Zambelli é o começo. Por isso que a gente tem que dar muita força, gente, para as decisões do Alexandre de Moraes. Vão aparecer na imprensa hoje pessoas dizendo que os julgamentos na primeira turma são abusivos, mas ontem até o Luiz Fux votou fechado com o relator. Não teve mudança quanto a isso. O Fux, que já vinha dando ali alguns acenos, teve esse caso. E os bolsonaristas estão usando de tudo, gente. Usaram o caso da Débora do Batom. Usaram todos os casos. Todos os casos que eles puderam. Que eles trouxeram. Não deixaram barato, porque eles sabem. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. É engraçadíssimo aqui. O Sandro Fraga falou uma coisa, né? O UOL, dependendo do comentário, é descartado. Tinha minha inscrição, tirei. Acho que todos de esquerda deveriam fazer isso mesmo. Eu acho, por exemplo, o UOL pertence à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fecha suas matérias no paywall. Aqui na Folha Democrata é tudo gratuito para vocês. Nós temos um site com atualização automática. Nós temos um curso de jornalismo para vocês. Eu acho que isso não tem no UOL. Tem no UOL cursos lá? A gente tem um curso aqui no YouTube com 9 aulas. A gente tem um curso de roteiro
com um dos melhores roteiristas de streaming. Nós temos livros para dar de presente aqui para vocês. Então, mais do que vocês se inscreverem aqui no nosso canal, é importante que vocês nos financiem. É importante que vocês nos deem uma força, porque a gente precisa de subsídios, gente, para ser uma contenção. A gente precisa de subsídios para fazer mais investigação. Eu estava em contato com fontes também para trazer para vocês um relato inédito e exclusivo a respeito da extrema-direita. Só que eu preciso de subsídios para ter tempo e para poder ter dinheiro também, para poder arrumar, por exemplo, tem coisas que eu preciso melhorar aqui no meu computador, para fazer as transmissões ainda de um jeito melhor. E isso só vai ser possível se a gente tiver mais contribuições aqui no canal. Se a gente tiver um equilíbrio de contas. Porque, assim, a Xanda abriu muito o jogo ontem, e assim, nós estamos num mês em que nós temos uma visualização boa, mas financeiramente o canal está devendo. O canal não chegou na metade da sua meta no dia 15. E muitas das lives estão fechando no vermelho. Então, a gente comemora, sim, a condenação da Carla Zambelli, a possível prisão da Carla Zambelli. Mas, se as pessoas não agirem e a gente se fortalecer, não se fortalecer, o fascismo vai voltar. O fascismo está voltando, utilizando inclusive mídias como o UOL. Então, a gente está falando muito sério quando a gente fala dessas coisas, gente. A gente está falando muito sério quando a gente fala das ameaças que a gente sofre. A gente está falando muito sério quando a gente diz que o Bolsonaro vai ser o trampolim do Tarcísio. A gente fala muito sério quando tem uma articulação toda. E vocês veem no YouTube. Vocês veem Revista Oeste com anúncio impulsionado. Você vê Brasil Paralelo, inclusive, anunciando às vezes em cortes nossos aqui. A gente está vendo a ofensiva deles. Eles têm o poder de dinheiro. Mas a gente tem o poder também de, estrategicamente, e setando os nossos canais, arrumando os nossos canais, para pegar os caras ali na esquina. Para pegar os caras ali na coisa que realmente pega fogo. Para pegar os caras no que realmente importa. Mas é basicamente são traidores da pátria. Traidores da pátria, acho que é a definição assim mais do que precisa. E são traidores da pátria que englobam várias coisas, né, gente? São os traidores da pátria que estão nas apostas, são os traidores da pátria que estão em tudo, em cada uma das questões que a gente vê abordadas. São os grandes traidores da pátria. São os pequenos e os grandes traidores da pátria. Então, a gente precisa estar cientes a respeito disso tudo, tá, gente? A gente precisa estar atento a respeito disso. Senão a gente vai perder. Senão a gente não vai conseguir prosperar. É disso que a gente precisa desenvolver. É disso que a gente precisa estar atentos. O Bolsonaro matou a direita, mas se a gente deixar prosperando essa extrema-direita, eles não vão matar a direita. Eles vão matar a democracia, eles vão matar o nosso sistema político, eles já estão matando o nosso sistema econômico. Desde Temer, desde as reformas privatizadoras, desde o fim da aposentadoria, desde a imposição do neoliberal, do neoliberalismo, por ferramentas que vão além dos extremistas. A taxa de juros está aí para não me deixar mentir. Isso é herança direta do Bolsonaro. Escândalo do INSS. Veio lá da época do Bolsonaro, envolvendo também um cara que estava no escândalo das vacinas. E nós trouxemos aqui no começo da semana. São essas pessoas que estão nos matando. A gente está falando de morte. Eles têm um impulso de morte, eles têm um impulso suicida. Eles têm um impulso que não entendem a política como a alta política. A política, gente,
Desde quando o Brasil embarcou nesse papo furado de ser anticorrupção, a política é a arte da negociação, a política é a arte do conhecimento. Os grandes políticos são os caras que negociam e que impedem que as catástrofes aconteçam. A política é a arma das pessoas que querem a paz. Porque, do caso contrário, o que esses extremistas querem fazer, o que Carla Zambellis da vida querem, eles querem a guerra. Eles são toscos, eles são burros, eles são absurdos, mas eles querem a guerra. Eles querem o fim, eles querem o conflito. Eles vivem num eterno looping, como se eles estivessem num filme épico. E nós fôssemos os vilões do filme. Nós não somos vilões de filme e não existem heróis e mocinhos na sociedade. Quem pensa nisso tem uma grande propensão de ser o vilão da sua história. O vilão da sua história. O mundo é complexo, o mundo é cruel, o mundo exige soluções negociadas, o mundo exige uma compreensão do que ele realmente é. O mundo não é uma ficção que você vê no YouTube. O mundo não é uma ficção que você vê na rede social. O mundo não é os memes que você espalha. O mundo não é as fantasias que esse pessoal traz nas suas ideologias. O mundo não é o que eles acham que é quando eles falam a respeito de comunismo. Eu estive na China. O mundo não é o que eles estão dizendo que é. O mundo é complexo, o mundo é amplo. O Brasil tem um papel muito maior a exercer do que ele exerce hoje. E só vai exercer um papel maior se nós elegermos governos fortes, governos presentes na vida da sociedade. Temos que ir além da resistência. Mandar um beijão pro Sandro Fraga, comentário carinhosíssimo. Mas eu tô falando de ir para a ofensiva. Eu tô falando de desconstruir essa ficção absurda e nojenta de dentro da extrema-direita. De traidores da pátria. São desses que eu estou falando. São desses que afetam o nosso sistema. São eles que deixam a gente à deriva. São eles que não deixam a sociedade prosperar. São eles que atrasam a ciência. A ciência só cresce com investimento público. A tecnologia só cresce com conhecimento público. A cultura só cresce com conhecimento público e nós estamos vendo no governo Lula 3. Com a Aldir Blanc, agora a lei permanente. Uma lei de incentivo importantíssima. A gente não é essas ficções. Essas ficções estão asfixiando a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não avança. A sociedade brasileira ficou presa numa ideia de que ela tinha protagonismo político por ela ser supostamente contra a corrupção. E isso era uma mentira, isso era uma lorota inventada por Sérgio Moro e seus procuradores domesticados de Curitiba. Inventada pela Globo, que deu asa para essa história. Então é importantíssimo que nós sentemos e desenvolvemos essas questões todas. Se não, as coisas não vão acontecer. É sem anistia e é punição para todos esses golpistas. Esses golpistas não podem ser poupados. Esses golpistas não podem ser perdoados. Não há perdão para o que eles fizeram. Não há perdão possível para quem segue Bolsonaro e apoiou um golpe que foi desenvolvido em 21, 22 e 23. 2021, 2022, 2023. Um autogolpe que foi gestado
nessa lógica absurda que foi o governo Bolsonaro. Um governo privatista, um governo neoliberal, um governo reduzido, acanhado e que criou essa aberração chamada as emendas de relator. Procuradores chantageados por Moro, exatamente. O Moro que era o líder dessa operação. O Moro que queria dominar a política, fazendo um procurador por estado, senador e deputado. Então, gente, a gente não pode deixar isso passar. Cadeia é pouco para esses vigaristas todos. A Alba Granato falou uma coisa importante, né, que eu queria desenvolver um pouco aqui no edital. Infelizmente, será difícil convencer a Gadolândia que os maiores prejudicados serão eles. A gente não tem que convencer. Nesse aspecto, Alba, a gente tem que ser um pouco mais egoísta e pensar que é uma coisa, é sobrevivência. Quando Rubens Paiva foi preso, morto e torturado, foi preso, torturado e morto, ele se correspondia com a resistência à ditadura. E foram as cartas que causaram a prisão dele. E ele resistia porque não tinha uma alternativa naquela época. Você tem que resistir. Você tem que lutar. Você não pode tolerar um regime que vai durar 21 anos. E as pessoas não achavam que ia durar 21 anos. As pessoas não sabiam quando a ditadura ia acompanhar. O Bem-vindo sempre me contou histórias sobre a perseguição que ele sofreu na ditadura, e ele fala, ele sempre me disse muito claramente, eu acompanhei o processo de feitura do livro dele, e eu tenho até hoje, em algum lugar guardado aqui na minha casa, as gravações. E ele sempre diz, e algumas vezes ele se emociona quando ele fala disso, que a ditadura roubou a juventude dele. Ele saiu de lá, um ator da Globo, numa novela com o máximo de audiência, no ápice da TV Globo, tornou-se célebre, depois foi para Manchete, depois foi para Record, fez carreira na TV e agora se reinventou no YouTube. Mas a ditadura roubou a juventude dele. Eu não digo assim que eu sou jovenzinho, né? Daqui a pouco tô mais para 40 do que para 30, né? Já estamos no meio do caminho aí da jornada, mas não tô idoso também. Eu não quero ter o fim da minha vida roubado por um golpe militar nesse país. Eu não quero ter a minha vida ou a vida dos filhos que eu queira ter, da família que eu estou construindo. Eu não gostaria de ter essas pessoas vivendo numa ditadura militar. Eu aceito os problemas que a democracia traz, que é a gente conviver com uma certa direita, mas eu sou combatente à extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita não dá para ser tolerada. Eu acho que a extrema-direita não dá para ser suportada. Eu acho que a extrema-direita é um problema para o nosso sistema político, para o nosso sistema econômico. As pessoas ainda passam fome nas ruas do Brasil. As pessoas ainda passam frio nas ruas do Brasil. Tem um absurdo em execução na Cracolândia de São Paulo, que dizem que sumiu e não sumiu. Tem um absurdo em São Paulo, que são as favelas e as comunidades carentes. Existe um absurdo em São Paulo, que é uma PM absolutamente fora de controle, sob o comando de Guilherme Derrite. Nós temos que continuar na luta e nós temos que fortalecer essa luta. E nós não podemos arregar, gente. Nós não podemos arregar. Nós temos uma liderança política popular que destruiu uma área política, que é o Bolsonaro, o bolsonarismo. O bolsonarismo destruiu parte da política, afundou parte da política. E nós temos um estadista na presidência da República. Nós temos que formar a sucessão desse estadista. Nós temos que torcer, por exemplo, agora que a coisa ocorra de uma maneira boa e não instigar, por exemplo, as divergências internas do PSOL. Nós temos que fortalecer Guilherme Boulos, ministro de Lula. É o que está pintando aí. Parece que Guilherme Boulos e fontes aí estão dizendo para alguns jornalistas, e eu estou tentando também fazer as minhas próprias apurações, estão dizendo por aí que Guilherme Boulos, para variar, eu esqueci de mudar o fundo, agora tá certo.
Estão dizendo por aí que Guilherme Boulos vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República e vai ficar responsável pela interlocução do governo com os movimentos sociais. Tá pintando, tá pingando isso. Tá pingando na área. Tá aparecendo ali na área das pessoas. E para fazer isso, nós temos que estar atentos. Nós temos que fortalecer o governo Lula e não enfraquecê-lo em cima de críticas vazias. Porque o maior problema é a extrema-direita. O maior problema é que o Jefferson está reclamando aqui no nosso chat. Infelizmente, não é que o povo não saiba votar, o povo é induzido ao erro. Os canalhas no Congresso estão sendo abastecidos por emendas parlamentares, pelas RP8s e RP9s da vida, pelas emendas de relator, pelas emendas impositivas. É um túnel de dinheiro, um túnel de conflitos de interesses, um túnel irrigado com dinheiro público que Bolsonaro abriu para permanecer na presidência da República. E ele permaneceu, e ele quase foi reeleito. Esse é o nosso grande problema, esse centrão absolutamente disfuncional. E é um dever nosso da sociedade pressionar esses caras. Esses caras estão lesando o erário nosso. Nosso. O governo estabelecido, ele tem muitos outros problemas para lidar. Mas o centrão é responsabilidade nossa. O Arthur Lira ter conseguido uma cadeira de deputado é responsabilidade nossa. É responsabilidade da comunicação. E quando eu falo para vocês que a gente precisa dos superchats e precisa dos Pix e precisa dos membros, eu falo de vocês financiarem mídias que vão desconstruir esse centrão. Porque esse centrão já comprou a cobertura do G1 e da Folha, já comprou a cobertura do Globo, já comprou a cobertura do Estadão, e não adianta vir falar que eu tô mentindo. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Olhem os eventos, olhem os jantares que são organizados pelos presidentes da Câmara em grupos de mídia. O evento da CNN Brasil. Eles compram parte da cobertura jornalística e política. As premiações que são feitas em Brasília. Quem é que banca isso? São as emendas turbinadas dos deputados e dos senadores. Quem é que está patrocinando aquela pataquada da CPI das Bets? É o Centrão. Quem é que está financiando a ação que quer caçar o Glauber Braga? É o Centrão, junto com o MBL, que é do União Brasil. O povo é induzido, o povo não é burro. O povo é induzido e o povo só é exposto a esses oportunistas. O povo não tem consciência política, não tem princípios, não tem uma discussão ideológica séria. O Bolsonaro rebaixou a discussão ideológica neste país. A Zambelli ajudou a rebaixar a discussão ideológica nesse país. E de cara roubou os votos da Joyce. E Alba, volto a te falar, isso não é tarefa da comunicação do governo. O governo tem que se manter em pé. Isso é comunicação nossa. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Os canais de YouTube estão bobeando nisso. Cadê a galera falando do Centrão? Eu vejo, vez ou outra, reportagens no DCM. Eu vejo, vez ou outra, o ICL fez uma excelente cobertura do caso Arthur Lira. Eu vejo, vez ou outra, algumas coisas. Mas ainda tá muito fraco. Tô falando de nós. Cada um que cobre aqui. Tem gente que não quer desagradar deputado por conta das emendas. Por conta dos contatos. Para não ficar mal com o Kassab. Para não ficar mal com essas eminências pardas. Meus caros, a gente precisa acordar, a gente precisa ir para a ofensiva. Nós ganhamos 22. Nós vamos ganhar 26. Mas nós não vamos ganhar 26 se a gente ficar com esse discurso. Vamos resistir. Não é para resistir. É para atacar. É para falar o que é. É para mostrar a palhaçada que é o seu Hugo Mota, que estava nos Estados Unidos com o Ciro Nogueira. E como falou o Luiz Costa Pinto ontem, se nós deixarmos
Se nós deixarmos... Verdade, Alba, aí você tá certo. Se nós deixarmos essa turma correr solta, o Ciro Nogueira vai transformar o Eduardo Bolsonaro em governador de São Paulo. O Tarcísio pode ser que saia a presidência da República. Olha o tabuleiro que está se montando, gente. Olha a quantidade de problemas que a gente está acumulando. A coisa não está fácil. A coisa não está simples. A coisa não ficará fácil. A coisa não ficará simples. Esqueçam. Serão anos difíceis. Não é porque a gente ganhou uma eleição que as coisas melhoraram. Por que você ficou com medo, Lucas? Explica pra gente aí no chat. Depois desse final de semana eu fiquei com medo. Do quê? Explica pra nós. As coisas não estão fáceis. Sabe por que as coisas não estão fáceis? Porque é o que a gente vem alertando há muito tempo e diziam que a gente estava exagerando. Os nazistas estão voltando. Os fascistas estão voltando. Bolsonaro deu acenos claros. É o que o Lucas está falando aqui. Eu falei da Cracolândia mais cedo. Enfiaram um grupo de pessoas da Cracolândia num caminhão e despejaram em Guarulhos. Estou monitorando para onde está indo essa galera que sumiu. Sim. 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 Desde Carandiru, desde os governos tucanos de São Paulo, é o genocídio do povo negro e pobre. E veja bem, ninguém está falando aqui de passar a mão na cabeça de criminosos. São pessoas miseráveis, que não têm o apoio do Estado. Nós temos que apoiar o Estado democrático de direito. Nesse aspecto, com todas as suas contradições, o Lula é um estadista. O Lula, na criação do Bolsa Família, do FOB Zero, do Mais Médicos, do Ciências Sem Fronteiras, ele deu uma perspectiva que esse país não tinha de presente e de futuro. Os fascistas não vão dar nenhuma perspectiva de presente e futuro para essas pessoas. Eles vão dar a ilusão de que elas andando armadas na rua, elas vão ter algum poder. O Bolsonaro, ele dá ao seu eleitor uma ilusão de poder. Uma ilusão de que ele é o cara. Uma ilusão de que ele tem alguma coisa com um cano na mão. Que ele é a polícia do mundo dele. E, na verdade, eles não entregam nada. O Lula, bem ou mal, é a esperança. Nós podemos ter outros políticos que vão continuar esse legado e que vão avançar? Podemos. Mas nós temos que fortalecer o Lula nesse momento. O Lula é a nossa barreira de contenção. O Lula é a nossa barreira de contenção. O Lula é a nossa... é o fruto do combate à ditadura. Nós temos que preservar esse fruto do combate à ditadura. É o que o Lucas está falando aqui. Se as pessoas são doentes, precisam de ajuda, ou alguém acha que faz sentido mandar a polícia para lidar com gente com pneumonia e questões mentais. Exatamente. Já tem vídeo demonstrando que os viciados já estão voltando para a Cracolândia. Exatamente. Uma coisa que falta, que é foda, são pobres de direita, que apoiam aqueles que os ferram. Então, apoiam aqueles que os ferram por isso, gente. Tem uma questão econômica de fundo. Tem uma questão econômica de fundo. E aí que tá, eu não acho que nós estamos derrotados. Eles têm mais dinheiro. Sim, o dinheiro é um fator que deixa a gente em desvantagem. Mas nós temos a nossa comunicação, nós temos os nossos preceitos, gente. Vocês não veem, por exemplo, o Bolsonaro imitando o Lula agora ao ser preso? Nesse processo de condenação dele? Porque nós temos o discurso. O Lula saiu da cadeia, o Lula anulou a condenação dele. Porque nós temos os argumentos, nós temos os fatos. Nós temos a conjuntura. Agora nós temos o apoio da Suprema Corte. Não em todos os assuntos, mas no assunto do golpe, a Suprema Corte está conosco. Nós precisamos avançar nas nossas pautas. Nós precisamos divulgar melhor as nossas pautas. E nós temos que denunciar qual é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o Centrão. O verdadeiro problema é esse Congresso absolutamente disfuncional.
Vocês falam da questão da comunicação do governo, e eu concordo, eles deviam financiar os nossos canais, eles deviam financiar as nossas iniciativas, eles deviam nos dar uma segurança financeira para a gente não ter que pedir ajuda para vocês, mas a gente pede ajuda para vocês, e acreditem, apesar da gente não ter apoio financeiro aqui, eu converso quase diariamente com fontes dentro do governo. Quase diariamente. Quase diariamente. E historicamente é o que o ludismo está falando. A extrema-direita sempre copiou a esquerda. Então, gente, vamos usar a nossa inteligência também. O que eu peço para vocês é uma coisa mínima. Isso aí é uma tarefa minha. Mas financiem o meu trabalho para que eu possa fazer cada vez mais editoriais assim. Para que eu possa cada vez mais informar vocês a respeito disso e a gente se organizar. Financiem o meu trabalho para a gente poder fazer essa comunicação direta, para eu poder também ouvir vocês. Para eu também poder ouvir vocês. Eu também acho, eu gostava, eu sou a opinião derrotada, mas eu acho que aquele programa que ele tinha com o Marcos do Show era bom. Ah, a audiência era baixa. Cara, melhora o programa então. Então troca o apresentador, troca o cenário, troca a dinâmica. Que seja, melhora aquele som que era uma merda. Mas tinha que ter um programa como o da presidenta do México, tinha que ter um programa matutino, que nós reproduzíamos aqui com a maior honra. Com a maior honra. O presidente Lula tem pleno espaço aqui. Mas nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos de um tete-a-tete com vocês. De uma conversa direta com vocês. Para que nada deixe de passar. Que nada fique faltando. Então, meus caros, nós estamos do lado certo, nós temos os argumentos certos. Carla Zambelli foi condenada. Carla Zambelli presa amanhã. É o que eu peço. Carla Zambelli e os golpistas presos amanhã. Todos eles. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.